Cara, se você investe em qualquer parte do mundo, eu normalmente falo aqui muito do Brasil e tal, mas qualquer parte do mundo que você investe, esse tema vai te impactar. E ponto final. Você investe na Europa, China, Rússia, tem algum país que tá bem com energia? Olha, Floriano, eu gosto de falar o seguinte: energia está em tudo, em todos. Se você pensar, e que todo mundo pensar, né, era impossível para os nossos pais, talvez, né, para duas, três gerações atrás da nossa, viver no mundo sem automóvel, né? A pessoa não conseguia viver. Para nós, talvez, a gente não precisa mais ter automóvel. Para nós é impossível viver no mundo sem uma tomada, né? Sem tomada você não faz absolutamente nada. Então a gente não, todo mundo precisa de eletricidade e vai continuar precisando. Aí a gente tem um dilema no mundo que é hoje, né? A eletricidade ela precisa, o mundo está se eletrificando, né? Mas a gente quer ter energia barata, abundante e limpa. E essa equação ela começa a ficar difícil porque você não consegue chegar num número ótimo. Então eu brinco que isso aí é quase que o teorema do impossível, né? Você não consegue unir essas três variáveis dentro dessa equação. Então, os combustíveis fósseis passaram a ser os grandes vilões, né? E o mundo parou de investir nesses combustíveis fósseis. Ou seja, os bancos, fundos de investimento, as próprias pessoas, né, pararam de comprar ações, financiar, pesquisa e por aí vai nos combustíveis fósseis, olhando o quê? O lado da oferta de energia, dado que a gente quer um mundo cada vez mais limpo, com energias mais renováveis, respeitando o Acordo de Paris e por aí vai. Acontece que a população precisa de energia e os combustíveis, as energias renováveis não conseguem dar à população essa segurança e essa quantidade de elétrons que a gente precisa. Quando a gente chegou no momento, né, que esses investimentos, e aí muito em razão da pandemia também, né, a pandemia ela diminuiu a produção de petróleo de uma forma muito acelerada, dos combustíveis fósseis em geral. As empresas fecharam. A gente vai lembrar que lá no início da pandemia todo mundo ficou dentro de casa, aviões pararam de voar, carros não circulavam. A gente chegou a ver, né, petróleo sendo negociado a valores negativos nos Estados Unidos. As pessoas estavam dando petróleo, né? Então o mundo virou de cabeça para baixo. Quando a gente voltou, as economias voltaram a crescer, que é o que a gente está vendo agora, o mundo falou: olha, quero crescer, preciso de energia. Cadê a energia? Não tem. Por quê? As energias renováveis não deram conta, não vão dar conta dessa quantidade que a gente precisa. A oferta de petróleo e de combustíveis fósseis, né, caiu em razão da pandemia, o preço sobe. Então, a gente tem demanda muito forte, pouca oferta e o preço está indo lá para cima. É o que a gente está vendo em várias partes do mundo. A gente está vendo apagões na China, crise do gás, do preço do gás da energia no Reino Unido. No Reino Unido tem uma brincadeira agora que é heat or eat, né? No inverno, quer dizer, ou você se aquece ou você come, dado o preço que está o gás lá, que subiu mais 7 vezes. Então a gente tem um desarranjo agora, uma nova roupagem, uma nova arrumação no cenário geopolítico da energia que a gente está vivendo agora e que a gente vai ver a cena nos próximos capítulos, como é que isso vai acontecer. Uma parte que o Pedro falou comigo aqui, antes de começar, que eu achei muito interessante, até quem fala muito isso, que eu acho que foi um pouco da onde você se baseou, foi o livro do Bill Gates, que foi até ele que me recomendou e eu li. E o que ele falou muito é que o futuro da energia tende a aumentar. E não tem muito para onde correr, obviamente, como ele mesmo falou, nesse exato momento. Mas olhando dos dados, nos fatos atuais, não existe muito caminho para a gente correr, para a gente conseguir ter um superávit de energia barata, como já foi muito no passado, quando a gente não tinha consciência, eu acho que eu posso citar essa palavra, do que gerava a poluição de carbono. Quando as pessoas não ligavam muito para isso, e agora que toda aquela poluição que ninguém pagou, porque hoje, para você poluir acima de um certo teto, já existe um imposto, já existe uma taxa ali, você tem que repor crédito de carbono, você vai ter multa, você vai ser regulado. No passado, não. No passado, todo mundo queimava quanto queria e ninguém pagou. E agora, quem não pagou no passado, morreu ou alguma coisa, qualquer coisa aconteceu e não vai ter como cobrar a galera do passado, porque não tinha regulação. E agora a galera do presente tem que anular o seu e também, em algum futuro próximo, começar a gerar crédito. Ou seja, tem que ter um superávit de carbono para a gente conseguir reverter a situação, porque a gente está numa ascensão aí de um aquecimento global que pode ser muito prejudicial. E agora eu vou dar a palavra para o Pedro novamente. Por que a teoria, resumidamente, do mundo é que a energia tende a ficar mais cara com o tempo? Olha, o Floriano, como você colocou muito bem, né, a gente está vivendo uma transição energética, né, nesse momento.
E o mundo, a gente já viveu outras transições energéticas no passado. Né? Então, se a gente lembrar aqui, qual foi a primeira transição que a gente viveu? Né? Antes de 1750, a grande energia do mundo era madeira. Né? Todo mundo aquecia sua casa com lenha, a madeira era a fonte de energia primária. Depois, 1750, Revolução Industrial, o carvão mineral virou a grande fonte primária de energia. E por que isso aconteceu? Porque o carvão era mais barato, mais abundante, mais eficiente do que a madeira. Tá? 100 anos depois, em 1850, o carvão mineral sai de cena um pouco, né? E a grande fonte de energia do planeta vira o petróleo. Né? E por quê? Porque o petróleo era mais barato e mais abundante, mais eficiente do que o carvão mineral. Então, nas duas revoluções energéticas que a gente teve, qual foi o motivador do mundo a fazer essa revolução? Ter mais energia barata. Na terceira revolução que a gente está vivendo hoje, isso não é uma verdade. Porque o que tá movimentando e movendo as pessoas a fazer a terceira revolução não é preço e não é ter mais energia, e sim ter energias mais limpas. Né? O meio ambiente que está fazendo a gente mudar a nossa forma de produzir energia, a nossa forma de se movimentar e de consumir energia primária. Só que essa nova revolução que a gente não viveu, essa motivação no passado, ela está impactando várias economias, vários países, a nossa sociedade como um todo. Por quê? Apesar das energias renováveis não emitirem gás carbônico e serem ambientalmente responsáveis e limpas, elas não são tão eficientes e nem tão baratas quanto os combustíveis fósseis. Mas aí as pessoas podem perguntar para mim assim, Pedro, pô, caramba, vento é de graça, sol a gente não paga. Tem toda a razão, perfeitamente. Só que aí tem alguns problemas, né? Eu gosto de dizer, Floriano, que as energias renováveis, né, elas são fontes indisciplinadas. E por que elas são indisciplinadas? Porque quando para de ventar, não tem energia. Quando para de fazer sol, também não tem energia. Né? Sem falar que em alguns lugares venta mais do que outro, alguns lugares fazem mais sol do que outro. Então, o que acontece com isso? Elas são fontes intermitentes. Né? Elas não geram 24/7, nem podem ser ligadas e desligadas quando a gente quer. Só que acontece que, por outro lado, a nossa demanda, tenho certeza que todo mundo está aqui, está assistindo essa live, quer ligar o seu ar-condicionado, está dando a tomada, ou seja, precisa de energia, mesmo sem vento e mesmo sem sol. Então, por elas serem intermitentes e ineficientes, né, a gente não consegue estocar vento nem estocar sol, e as baterias serem caras demais, nós precisamos ainda de fontes confiáveis e que gerem, né, 24 horas por 7. E só quem dá essa resposta, a energia nuclear, né, as termoelétricas e as grandes usinas hidrelétricas com reservatório. Então, essa equação que o mundo está tentando resolver, mas a gente ainda não conseguiu resolver. E no futuro, o que a gente está vendo hoje, né, é que para resolver essa equação, nessa nova transição energética, a gente tem que olhar pelo lado da demanda, ou seja, como a gente vai ter motores mais eficientes, carros mais eficientes, um custo de vida do ponto de vista energético mais eficiente.